Tá tudo bem com vocês? Na graça e na unção de Deus, amém? Podem tomar assento, meus amados. Eu já quero que você abra a sua Bíblia, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 14, amém? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, é o nosso ponto de partida aqui hoje. E olha só, uma mensagem muito forte. E Deus distribui dons sobre a igreja, amém? E esses dons não podem ser desprezados, tá? Já vamos começar na leitura aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Há alguns dias eu venho pregando sobre isso, né? Então o Espírito Santo quer falar de uma maneira completa e profunda, em nome de Jesus. Então vamos lá, meus amados. Feriadão, né? Começou na quinta-feira, começou quinta e teve sexta. Quinta-feira nós tivemos 3 horas de oração. Quem teve na oração aqui, né? Foi muito forte, né? Passou rápido, irmãos. Olha só, quinta-feira eu comecei pregando 7 da manhã, aí fiz a pregação das 7, aí vim para cá, para a igreja, das 9 ao meio-dia, orando, mas orando mesmo. E quando acabou a oração, o povo estava lá em cima, diga a glória a Deus, povo de oração. Aí terminou, ainda fiz reunião pastoral, né? Aí na live da noite eu estava quebrado, irmão. Falei, meu Deus, vou pregar 10 minutos e vou falar, pessoal, Deus abençoe, beba água. Que nada, eu fiquei pregando 1 hora, irmão. Apareceu um hater maluco lá. Às vezes aparecem uns doidos na internet, né? Mas para você poder lidar com doido, você tem que ser doido e meio. Não é? Para lidar com doido, você tem que ser doido e meio. Doido não consegue. Mas é bom, Deus é bom, né? E pregando, mas assim, gastando a vida pregando a palavra. Já estava na oração agora pela manhã, já fiz a oração das 7 da manhã, né? Hoje eu já levantei 5 horas da manhã, já lendo a Bíblia, buscando a Deus, pedindo a palavra, e Deus vai trazendo, amém? E olha só, e conforme Deus vai dando o dom, a gente não pode desprezar, irmãos, amém? Nós vamos ver aqui que uma cidade estava dominada pela feitiçaria, e o Filipe, através dos dons espirituais, né, ele conseguiu praticamente livrar uma cidade da feitiçaria, e até os feiticeiros estavam seguindo Filipe. Então nós temos que valorizar os dons que Deus deu para a igreja, tá bom? Então olha lá, não desprezes o dom que há em ti, amém? Olha só, por menor que seja, nós estamos toda quarta-feira aqui falando sobre os dons espirituais, e Deus distribui dons para a igreja. Tem gente que tem dom para liderar, tem gente que tem dom para animar, tem gente que tem o dom da cura, da fé, enfim, são vários dons. A gente vai estudar com mais detalhes na quarta-feira. Mas olha só, não despreze. Às vezes é um dom pequenininho que Deus te deu, que está ali, ó, guardado, né? Que às vezes você tem medo de usar ele. Não tenha medo. E não despreze esse dom. Eu falei muito a semana passada sobre aquele, o auxiliar do profeta, não era auxiliar, né? Alguém que trabalhava para o profeta, que era um homem de Deus, e que morreu endividado. Irmãos, aquele homem morreu endividado, ele morreu afundado em dívidas, e os credores vieram para levar o filho dele, e o profeta dá uma palavra para a mulher: o que você tem na tua casa? Ela fala assim: eu tenho uma botija. A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ela tinha tudo. Olha só, o azeite estava lá, diga a glória a Deus. Mas o que me surpreende? O mesmo azeite que estava lá, quando a esposa estava viva, né, estava lá também, quando o marido estava vivo. Só que o marido não enxergou. Então olha só, o marido morreu pobre, endividado, não é? Morreu pobre, endividado, irmãos. Eu pergunto uma coisa para você: dívida é bênção ou maldição? É maldição, não é? A ninguém devais coisa alguma, dívida é maldição. Então aquele homem morreu pobre, endividado, e ele tinha unção dentro da casa dele, e aquela mulher não, ela prosperou, aquela unção, ela cresceu, vendeu, e pagou a dívida e viveu do resto. Então olha só, era uma unção que estava na casa dela, que estava dentro de casa, era um dom que Deus tinha dado, só que era tão pequeno aquilo que ela não enxergava. Então nós temos que enxergar. Ele está falando aqui, ó, não despreze o dom que há em ti,
o qual te foi dado por profecia. O que é profecia, irmãos? É quando Deus fala através da boca do homem. Amém? A palavra profética é aquela palavra que vem de Deus através da boca do profeta. Amado, olha só, quer crescer na vida? Creia nas profecias. Crede no Senhor teu Deus, você vai ter segurança. Mas se você crê nos profetas, você vai prosperar. Amém? E o profeta pode ser o pastor Edo, pode ser quem for. Aí eu falei de quinta-feira, né? Por causa dos haters. Aí entrou uma menina lá, não sei como era o nome da menina. Porque o último profeta bíblico foi João Batista. Ah, na hora que ela falou aquilo, irmão, o sangue de Jesus Cristo começou a subir nas minhas veias. Eu falei assim para ela: então, mulher, rasga o livro de Atos da sua Bíblia. Pega o livro de Atos e rasga. Por quê? Porque nos últimos dias o Senhor derramará o Espírito Santo sobre toda a terra. Os vossos filhos e vossas filhas profetizam. Então, como que o último profeta foi João Batista? Rasga o livro de Atos, então. É ou não é verdade? Rasga o livro de Efésios. Não, amado, às vezes Deus pode dar uma profecia até na boca do seu filho, da sua filha. Não precisa ser pastor para profetizar, basta ter o Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Deus me usa no ministério profético, Deus me usa como profeta, não porque eu sou pastor, mas porque eu tenho o dom espiritual, e qualquer pessoa pode ter esse dom. Eu posso ter, você pode ter. É sobre isso que nós estamos pregando. Teu filho, tua filha, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha só, os jovens terão visões. A visão não é só para quem tem maturidade, não, irmãos. A gente vai atingindo uma maturidade na vida, a gente começa a ver as coisas com um olhar mais amplo, mais crítico. É do ser humano, né? O ser humano vai amadurecendo, ele automaticamente ele vai ampliando a visão dele. Mas o que Deus está dizendo aqui, ó? Não precisa ter uma idade avançada para ter visão, não. Os jovens terão visões. Hoje você vê ali jovem, né, de 16 anos, 17 anos, com uma visão absurda. Você fala assim: meu Deus do céu, isso aqui é um jovem de 50 anos de idade, de 60. Mas por quê? Não é a idade, é o espírito. Quem está entendendo isso? Amém? Então a gente tem que tomar cuidado. Porque o último profeta foi João Batista. Não, nos últimos dias, os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, diga a glória a Deus. E é o inverso, né? Quem é sonhador? Sonhador é o jovem. É o jovem que sonha em casar, em ter filhos, em constituir família, em um futuro. O jovem sonha com o futuro, não é verdade? E olha só, e quem tem visão? São os velhos. Mas onde tem o Espírito Santo, Deus dá visão para os jovens e Deus dá sonhos para os velhos. A pessoa vai envelhecendo, mas ela continua sonhando. A pessoa vai envelhecendo, mas ela continua acreditando que Deus tem o melhor. Quem está entendendo isso? Mas é o Espírito Santo, amém? E nós não podemos desprezar, o qual te foi dado por profecia, né? Com a imposição das mãos do presbitério. Então esses dons não podem ser desprezados. Olha só, irmãos, esses dons, utilizados da maneira correta, e Deus só dá o dom para quem utiliza da maneira correta, eles podem fazer um estrago, irmãos, no inferno, amém? Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 8, versículo 5, Atos capítulo 8, versículo 5, Samaria estava sendo dominada pela feitiçaria. Irmãos, olha só, há 40, 50 anos atrás, o Brasil estava nesse patamar, era dominado pela feitiçaria, irmãos. Você pegava essas figuras públicas, você pegava ali os artistas, você pegava ali os cantores, cada um tinha ali a sua entidade, cada um tinha ali a sua divindade, enfim, faziam os seus trabalhos, etc e tal. Hoje não. Hoje você vê muita figura pública professando o nome de Jesus Cristo. Hoje você vê muita gente influente na sociedade entregando a sua vida para Deus.
Amém? Esses dias foi o meu filho que mandou, não sei, acho que foi o João, ele mandou para mim do jogador Estevão, que está lá no Chelsea, né? Estava lá louvando a Deus com o pessoal, com a família, que bonito, né? O Yuri Alberto, jogador do Corinthians, estava fazendo um convite, ia ter uma campanha na igreja dele, falei, glória a Deus. Então hoje você vê, né, o Evangelho, né, Jesus Cristo sendo professado em todos os âmbitos da sociedade, glória a Deus. Mas há 50 anos atrás não era assim, irmãos, não era assim. Mas olha só, o que que mudou? O que que fez com que tudo isso fosse transformado? Repita assim comigo: dons espirituais. Amém? Irmãos, quando os dons são manifestos, muda tudo, muda o ambiente, muda a cidade, muda tudo. Lá no seu trabalho, aquela terra que era infrutífera passa a produzir, aquela água que era amarga, ela fica boa por causa dos dons do Espírito. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. É só isso que a gente tem que fazer, irmãos. Nós não temos que nos preocupar em falar sobre religião, política, nada disso, não é sobre religião, não é sobre política, é sobre o Evangelho. Filipe desceu a Samaria e ele anunciava Cristo, ele pregava Cristo. Quem está entendendo isso? Amém? Ele pregava, ele anunciava, lhes pregava Cristo. Vamos lá, continue. E as multidões, unanimamente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Todo mundo prestava atenção, porque ouviam, vamos lá, e viam o que, igreja? Os sinais. Olha só, a multidão prestava atenção no que Filipe falava, porque eles ouviam e viam os sinais, os dons espirituais em ação. Quais são esses dons, pastor Helder? Né? Os sinais, continue lá, prossiga. Que ele fazia, né? Pois que os espíritos imundos saíam. Olha só, libertação. Ministério da libertação, diga a glória a Deus. Saíam de muitos que os tinham. Amém? E esse é um trabalho que nós fazemos, né? Graças a Deus, há 50 anos, né? Deus tem usado através do missionário, o pastor Jaime, dos pastores, por intermédio do Espírito Santo, não é? Para quê? Para que os demônios sejam expulsos. Quantas pessoas foram libertas aqui nessa casa, nessa igreja? Quantas pessoas foram libertas do Brasil e do mundo? Eu tive na Romênia, foi o ano passado, foi o ano passado, Bruno? Ou foi retrasado? O ano passado, né? Eu tive na Romênia no ano passado. Eu preguei em Portugal, preguei na Romênia, né? Eu ia pregar lá na Espanha, acabou não dando. Foi Portugal e Romênia. Mas na Romênia me surpreendeu. Por quê? Porque na hora que a gente começou a orar forte, irmãos, mas começou a manifestar demônio em tudo quanto é canto. Eu estava pregando em português, e aí tinha uma tradutora, e o pastor El deu um pouquinho acelerado, irmão. Quem anda comigo tem que estar na minha frequência. Se não estiver na minha frequência, fica para trás. Quem trabalha comigo, né? Mas as ovelhas o pastor não deixa para trás, não. As ovelhas o pastor cuida de tudo. Amém? Mas para trabalhar comigo tem que estar na minha frequência. Senão não vai. Senão não dá liga. Né? E aí eu pregava, aí de repente veio a tradução. Porque Deus vai fazer isso. E veio a tradução. Deixaram uma irmã lá traduzindo lá. Deus abençoe ela. Eu pensei comigo, Jesus, isso aqui não vai dar certo, não vai me estressar, vou começar a orar aqui. Amém, pessoal, vamos ficar em pé, vamos orar aqui, mas às vezes Deus sabe, né? Pode ser que eu me empolgasse na pregação, se botasse alguém na mesma frequência minha, eu ficar pregando, e talvez ali não era para pregar, era para orar. Deus sabe tudo. Aí eu pensei, não, vou terminar rápido isso aqui, porque eu não estou entendendo nada, acho que esse povo não está entendendo nada que eu estou falando. Falei, pessoal, vamos ficar em pé, vamos começar a orar. Aí o pastor Hilton, que é o pastor da Romênia, na hora da oração, ele assumiu comigo, aí ele já veio na mesma frequência. E aí, né, eu fazendo a oração, né, mas na hora da oração não teve intérprete ali, foi só oração mesmo, e orando, e aí começou a manifestar demônio. Aí o pessoal gritava um daqui, gritava outro de lá, aí eu saí andando no meio do salão,
Aí eu senti de colocar a mão na cabeça de uma mulher. Ela estava assim, normal, você foi olhar para a mulher, normal. Na hora que eu coloquei a mão na cabeça, mas manifestou um demônio, que deu um grito, tinha um monte de gente em volta, o povo começou tudo a ir para trás. O povo ficou assim, não tinha visto isso. Libertação. Os espíritos saíam de muito, clamando em alta voz. E olha só o que eu achei interessante, irmãos. Eu não sei falar nada em romeno. Não sei falar nada em romeno. Mas por que os demônios tiveram que me obedecer lá na Romênia? Eu não sei falar o vernáculo, a língua, né, do homem, o romeno, mas eu sei falar a língua dos anjos. E qual que é a língua dos anjos? A voz da palavra. Então, quando a gente dá voz à palavra, os demônios têm que obedecer. Seja em português, seja em chinês, seja em alemão ou até mesmo em romeno. E na hora que eu expulsei em nome de Jesus, eu falando em brasileiro, o demônio teve que sair. Amém? Porque o nome de Jesus é universal. O nome de Jesus é sobre toda a terra, sobre todo o universo. Seja aqui, seja na China, seja na Índia, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, em qualquer lugar que se professe, que se pregue a Jesus Cristo, que use o nome de Jesus com fé, tem que obedecer. Quem está entendendo isso? Então Filipe tinha esse dom e Deus nos deu esse dom. Amém? Deus nos colocou sobre nós esse dom. E não só os demônios eram expulsos, muitos paralíticos e coxos eram curados. Aleluia. Esse é o evangelho que eu acredito, irmãos. É o evangelho de Jesus Cristo que como que eu posso dizer, que é confirmado através dos sinais. Muitos paralíticos e coxos eram o que, igreja? Curados. Ele curava os paralíticos e coxos. Amém? E havia o que? Grande alegria naquela cidade. Em outras palavras, o ministério de Filipe começou a impactar aquela cidade. Vamos abre parênteses, que era dominada pela feitiçaria. Havia um feiticeiro muito influente naquela cidade. E aquele feiticeiro conseguia controlar a mente daquele povo. Mas através do ministério de Filipe, através da unção que Deus colocou sobre Filipe, os dons espirituais que às vezes nós desprezamos, que às vezes nós não usamos, deixamos guardado, deixamos engavetado, através dos dons espirituais sobre a vida e sobre o ministério de Filipe, aquela cidade que estava sendo dominada pela feitiçaria começou a mudar. Quem está entendendo isso? Amém? Começou a mudar, meus amados. Começou a mudar. Coloca na NBV para mim, quem está lá? Yuri, por favor, Yuri. NBV, esse mesmo, o versículo seguinte na NBV agora. Isso, metade na corrigida, metade da Nova Bíblia Viva. Olha só, a cidade estava alegre, aquilo estava mexendo com a cidade. E olha só o que acontece. Um homem chamado Simão, que havia já algum tempo, praticava o quê? Feitiçaria, e era homem de muita fama, orgulhoso por causa das feitiçarias que podia fazer. Então ele era um feiticeiro e ele tinha muita influência. Ele se orgulhava das feitiçarias que podia fazer. Prossiga lá, continue. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, esse homem conseguia atingir todo mundo através da feitiçaria dele. Olha lá, escutavam com muita atenção o que ele dizia, Todos afirmavam: esse homem é o poder divino. Achava que ele carregava um poder divino, não é? Conhecido como o grande poder. Prossiga lá. Eles o seguiam porque Simão os havia iludido com suas feitiçarias durante muito tempo. Aí você vai ver a diferença de um pastor e de um feiticeiro, irmãos. Filipe era pastor, amém? Simão era feiticeiro. Mas nós vamos ver que Simão vai se converter, ou se convencer, não sei,
não é? Olha lá, porém logo creram na mensagem de Filipe. Aquele povo que era iludido por Simão, o feiticeiro, começou a crer no que Filipe pregava, por causa dos dons espirituais na vida do Filipe. Né? Começaram a crer. Volta um pouquinho ali, Yuri, por favor. Na mensagem de Filipe, vai lá, continue. A respeito da boa nova do reino de Deus, e a respeito, vamos lá, de Jesus Cristo. Olha só, o pregador tem que se ocupar só nisso. Boa nova, evangelho é boa notícia, e sobre Cristo. Não adianta eu vir aqui falar de Corinthians, de Flamengo, de Bolsonaro, de Lula, nada disso, de política. Eu venho falar sobre Cristo, diga a glória a Deus. É só isso, irmãos, amém? Sobre Cristo. Ele pregava lá, né? E muitos homens e mulheres foram o quê? Batizados, né? Foram batizados. Então, o próprio Simão, olha só, o próprio feiticeiro, o que aconteceu com aquele feiticeiro, irmão? Creu e foi o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, foi batizado. Eu pergunto, ele foi batizado com o Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele foi batizado nas águas. A gente tem que saber separar as coisas. Batismo nas águas é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa, tá bom? O próprio Simão creu e foi batizado, e fez o quê? E começou a seguir Filipe a todos os lugares. Ele se tornou discípulo de Filipe, irmãos. Onde o Filipe ia, o Simão, ex-feiticeiro, estava na cola. Para quê? Para aprender. Mas nós vamos ver que talvez houvesse uma intenção errada nele ali, E tem gente que às vezes ela começa a olhar a obra de Deus com um olhar errado, olhar equivocado. Ele percebeu que muita gente acreditava no que Filipe pregava, e ele começou a seguir Filipe. Ele se batizou, né? Desceu as águas. Eu nasci de novo, não é? Fez tudo isso. Mas será que ele nasceu de novo de verdade? Ele começou a seguir Filipe. Ele estava maravilhado com os sinais e milagres. Ele estava maravilhado, né? Que eram realizados através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Prossiga lá. Quando os apóstolos souberam em Jerusalém que o povo de Samaria havia aceito a mensagem de Deus, estava mudando toda a história, a estrutura daquela cidade, mandaram Pedro e João até lá, os líderes da igreja. Pedro e João, logo que eles chegaram, começaram a orar para que esses novos irmãos, batizados aonde? Recebessem o quê? Então, o batismo nas águas é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa, são duas coisas distintas. Olha só, Pedro e João vão depois do batismo, para que esses novos irmãos recebessem o Espírito Santo. Mas como assim recebessem o Espírito Santo? Recebessem os dons espirituais. Então eles foram lá para isso, esses novos irmãos recebessem o Espírito Santo, os dons espirituais. E para que servem os dons? Para a gente testemunhar, irmãos. Às vezes a gente vai tentar ganhar almas com argumentos, não vai funcionar. Hoje a irmã Sebastiana, cadê a irmã Sebastiana? Dona Sebastiana? Ela trouxe um quadro lindo, irmãos, até postei no meu Instagram lá, mas eu geralmente não posto presente, essas coisas, mas esse eu fiz questão de postar. Ela trouxe um quadro lindo, 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 com a minha foto da Bruna, dos meninos e tal. E aí a pessoa que fez o quadro para ela, na hora que ela viu a minha foto, ela falou: meu Deus, eu não acredito que eu vou fazer para ele esse quadro. Esse homem esteve no hospital, a minha filha estava convulsionando, e ele passou por ela, ele fez uma oração por ela lá no hospital, e daquele dia em diante, ela nunca mais teve convulsão. Glória a Deus, amém? Então não é sobre o quadro, é sobre o poder do Espírito? Nunca mais.
E ele, né, não sabia de onde que eu era, porque geralmente quando eu vou no hospital, eu já vou orando por todo mundo, irmão. Eu já mato vários coelhos numa tacada. Eu estou orando aqui, mas eu vejo alguém doente lá, eu não consigo, irmãos, eu não consigo ficar quieto. Eu mesmo pergunto, você quer que eu faça uma oração? Eu oro. Aí todo mundo começa a pedir, eu vou orando, e ela estava lá, convulsionando, e ela nunca mais teve convulsão na vida. Amém? É pelo Espírito Santo, diga a glória a Deus. Então tem pessoas que a gente não vai ganhar com argumentos, irmão. Pode ser o doutor em teologia, ele não vai conseguir ganhar, não é? Mas através dos dons espirituais a gente tem mais, como que eu posso dizer, força para testemunhar do Evangelho. Vai falar para aquele cego que foi curado que Jesus é pecador. Vai falar para aquele cego que foi curado que Jesus é falso profeta. E falaram. Jesus, olha só, o homem estava lá cego de nascença, irmão. Jesus passa por ele, cospe no chão, faz um lodo, passa no olho dele, fala assim, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Ele nem sabia que era Jesus, e foi lá, não sei como ele chegou, se lavou, voltou vendo. Aquilo deu uma repercussão tão grande na cidade, que eles queriam abafar o caso, e queriam saber se aquele homem de fato e de verdade tinha sido cego. E eles falaram, então pode falar, pode testemunhar, que foi esse pecador que te curou. Falaram isso para o cego, foram bater lá na casa do pai dele, me diga uma coisa, seu filho era cego mesmo? O que aconteceu com ele? Como que ele está vendo e tal? Meu filho nasceu cego e ele já tem idade. Se ele falou para vocês que aconteceu isso, é porque foi isso que aconteceu. Vá lá e pergunta para ele. Aí voltaram no cego, você vai dizer então que foi esse pecador que te curou? O cego falou assim, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu estou vendo. Quem está entendendo isso, irmãos? Vai falar para aquele cego que Jesus é pecador, vai falar para aquele cego que Jesus é o falso profeta? Não vai, irmão. Por quê? Porque ele provou do dom espiritual. Quem está entendendo isso? Então, para a gente poder testemunhar o Evangelho, é importante o dom, e às vezes a igreja está desprezando esse dom. A igreja está deixando de lado esse dom de ir lá, de orar pelos enfermos, de expulsar os demônios. Não, amado, esse dom é para a igreja, diga a glória a Deus, né? Então olha só, vem Pedro e João para que esses irmãos recebessem o Espírito Santo, recebessem o dom. E o que acontece? Prossiga lá. Pois até então ele não tinha descido sobre nenhum deles, porque somente tinham recebido o batismo, aonde? No nome do Senhor, que é o batismo nas águas. Até então eles não eram cheios do Espírito Santo, eles só foram batizados nas águas. E aí o Pedro e o João começam, como que eles recebem o batismo do Espírito Santo? Através da imposição de mãos. Olha o que vai acontecer ali, Então Pedro e João puseram as mãos sobre eles, o dom né? Como que eu posso dizer? Passa para a pessoa através da imposição de mãos, né? E receberam o que, igreja? Receberam a maior riqueza desse universo, irmãos. Receberam a maior riqueza. Irmãos, uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você vê essas IAs que tem aí, hoje você pede um negócio para IA, em 3, 4 segundos, ela já dá na hora, é ou não é verdade? Como que é? E faz tudo, irmãos, a inteligência artificial, amada, se você tem comunhão com o Espírito Santo, alguém está mentindo para você, o Espírito Santo testifica na hora, a pessoa falou, opa, essa conversa aí está errada. Não, vamos fechar esse negócio aqui, é negócio da China, é pegar o largar, apresenta mundos e fundos, mas lá dentro o Espírito Santo já testificou em você. Lá dentro o Espírito Santo já falou com você, lá dentro o Espírito Santo já mostrou. Sabe quando a pessoa está falando, você sente uma paz, uma alegria, o Espírito Santo, testificando com o nosso Espírito. Agora a pessoa está falando, ela pode estar falando uma coisa mais linda, mas você fala assim, meu Deus, estou sentindo uma coisa estranha. É ou não é verdade? É o Espírito Santo. Ele já testificou. Olha só, eu não sei quando alguém está mentindo para mim.
Eu não sou vidente nem feiticeiro. Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe, irmãos. Sabe por quê? O Espírito Santo penetra todas as coisas. Eu falei na live esses dias. Às vezes a moça está orando por alguém, o rapaz vem com aquela lábia, né? Até se batiza. É ou não é verdade? Não, você é a mulher da minha vida, nós vamos constituir uma família, e já vai planejando, e mas enquanto ele está falando, o Espírito Santo está testificando lá, irmão. Testifica na família. A gente não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Ah não, mas eu vou orar, e eu não estou sentindo uma coisa, mas eu vou porque eu quero me aventurar, e se arrebenta, irmão. Depois vai botar a culpa em Deus. Deus vai olhar e vai falar, eu? Você está me culpando? Eu te avisei. O Espírito Santo penetra todas as coisas. Quando Samuel foi ungir o Eliabe, o Samuel olhou para o Eliabe e falou assim, certamente está perante mim o ungido de Deus. Está perante mim o ungido de Deus. Certamente. Ungido de Deus. E na hora que ele catou o vasinho dele de azeite, e ele foi ungir, o que Deus falou para ele? Pode parar. Eu não vejo como o homem vê, você está vendo um rei. Eu estou vendo um cara falso. Você está vendo um rei. Eu estou vendo um cara que não tem um coração perfeito. Ele não serve para ser rei. Você está olhando por fora, eu estou olhando por dentro. E por que Deus estava olhando por dentro? Porque o Espírito Santo penetra todas as coisas. Conhece o coração de todo mundo, irmãos. O Espírito Santo conhece o meu coração, conhece o seu coração, todo mundo. Às vezes você olha para a pessoa e você fala assim, meu Deus, essa pessoa tem tudo para alavancar, tudo para crescer na vida, e ela não cresce. Por quê? Porque tem algo escondido lá no coração, que os homens não estão enxergando, mas que o Espírito Santo já enxergou. E enquanto aquilo não for arrancado, não for retirado, não tem, irmão. Então olha só, aqueles homens receberam o Espírito Santo, irmãos. Alguém fala assim, pastor Helder, eu tenho meus empreendimentos, mas está ruim para achar funcionário, está ruim para achar mão de obra, está ruim para achar serviço, o negócio está feio, e está difícil. Está ruim para empreender, está ruim para fazer os negócios, está difícil. Ah, meu amado, mas quem tem o Espírito Santo? É diferente. É diferente, diga glória a Deus. Os limões que vão aparecendo, ela vai fazendo limonada. Deus vai transformando a maldição em bênção, diga glória a Deus. Mas eu tenho que ter o Espírito Santo, irmãos. Gideão, aleluia. Gideão vence 150 mil homens com 300 apenas. Porque Gideão tinha uma potência bélica? Não, porque o Espírito de Deus revestiu ele. E às vezes a gente vê a igreja desprezando os dons espirituais, as pessoas estão atrás de ouro, de prata, de casa, de disso, daquilo outro, e não estão tendo tempo com Deus. Irmãos, olha só, alguém que fala assim, ai pastor, esse culto está demorando demais. Miserável, pobre, cego e nu. Desculpa falar isso, mas uma pessoa que despreza a palavra de Deus, irmão. Às vezes a pessoa fica 3 horas assistindo um filme, às vezes a pessoa vira a madrugada inteira. Ai, mas está muito demorado. Por quê? Porque é carnal.
receberam o Espírito Santo, aleluia. Quem está entendendo isso, irmão? Receberam, foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, olha só, eu prego, se deixar eu prego o dia todo, e quando eu prego eu me renovo, e eu prego, a palavra vai e vem para mim, eu tomo posse, glória a Deus. Você vê o missionário R.R. Soares, irmão, o missionário vai fazer 80 anos, ele prega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Só que eu prego online, todo dia eu prego, de manhã e de noite. Onde eu estou eu prego. Mas o missionário não, segunda ele está aqui, amanhã ele está lá, depois de amanhã ele está acolá, depois ele está lá do outro lado do continente, aí passa em casa, dá um oi para a esposa, no outro dia vai para São Paulo, de São Paulo vai para Brasília, de Brasília vai para o Mato Grosso, e é o mundo, o quintal dele é o mundo, irmão. Pregando o Evangelho. Eu tive com ele esses dias atrás, ele falou para mim, ô Helder, essas mensagens que eu escrevo todos os dias, essas mensagens que eu escrevo todos os dias, que vai para a internet, ele escreve todo dia, irmãos, ele falou assim, você sabe até quando eu tenho mensagem escrita? Até fevereiro de 2026, isso ele falou comigo há um mês atrás, já até tem mensagem até abril, quando não é uma canção, quando não é um hino, e glórias a Deus, irmãos. Mas como que esse homem consegue se mover assim? Ele prega e tal, e onde ele vai, o milagre acontece, a palavra é confirmada através de sinais. Irmãos, olha só, eu não sei quantas pessoas já foram curadas pelo missionário ao longo desses mais de 50 anos pregando o Evangelho, irmãos, não tem como contar. Teve um ano que ele veio aqui, bem na pandemia, a gente já estava fazendo reunião, eu lembro que acabou a pandemia, no mês seguinte a gente fez uma marcha lá com 3.000 pessoas, 4.000 pessoas lá na praia. Quem lembra dessa marcha que nós fizemos? Aí ele veio naquele ano, o missionário começou a pregar aqui, irmãos, a igreja lotada, nós tivemos 700 testemunhos aqui nessa igreja. A dona Ana está ali, ela foi curada, ela tinha nefralgia do trigêmeo, é a pior dor do mundo. Teve uma mulher lá em Minas Gerais que ela queria ir para a Suíça fazer eutanásia, porque não aguentava de dor. E na hora o missionário esteve aqui, ele falou, pessoal, agora você está com uma doença que não tem nome, mas você vai dar a volta da vitória, e quando você der a volta da vitória, você vai ficar curado. Não, deu a volta da vitória, não sentiu mais nada aqui, está curado até hoje. Você vê como Deus confirma? Tremendo. Agora, quanto que a dona Ana pagou? Não pagou nada. Quanto que as pessoas foram curadas aqui, pagaram? Às vezes para você ser atendido no hospital, você tem que pagar ali, para pagar a diária, é uma fortuna, irmãos. E o missionário vem pregando há mais de 50 anos, as pessoas estão sendo curadas de graça. Porque o Espírito Santo nos dá de graça, diga aleluia, amém? E quantas pessoas, eu já vi, irmãos, através das minhas orações, cego enxergar, surdo ouvir, gente que estava praticamente morrendo, sair da UTI, está bem até hoje, mas não pela minha capacidade, pela capacidade do Espírito Santo, capacidade do Espírito Santo, irmãos. Eles receberam tudo, diga a glória a Deus, amém? Olha o que vai acontecer na sequência, vai lá, quando Simão, ex-feiticeiro, viu que o Espírito Santo era dado, vamos lá, aos apóstolos, né? É quando os apóstolos punham as mãos sobre a cabeça das pessoas, o que o Simão fez? Vamos lá, igreja, em voz alta, ofereceu dinheiro para comprar esse poder. Aí a diferença, irmãos, entre aqueles que pregam por amor e aqueles que pregam por interesse. O Simão queria comprar esse poder, ele estava mal intencionado, ele queria comprar esse poder, e os dons de Deus não se compram, irmãos,
Olha lá, ofereceu dinheiro para comprar esse poder. E disse: permitam que eu também tenha esse poder, desse poder. Para que quando eu puser sobre as mãos sobre as pessoas, elas recebam o quê? O Espírito Santo. Vamos lá. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro morra. Irmãos, o Pedro era desbocado. É ou não é verdade? Que o seu dinheiro morra com você, seu miserável. Na tradução do pastor Helder. Pedro era pesado de boca, irmão. Era pesado. Que o seu dinheiro morra com você, filho. Né? Por pensar que o dom de Deus pode ser comprado com dinheiro. Ninguém compra o dom de Deus com dinheiro, irmãos. Deus não dá o dom para todo mundo, irmãos. Para ter o dom de Deus, nós temos que ter um coração limpo na presença dEle. Amém? Olha só, não falo para me gabar, jamais. Eu sou uma pessoa muito influente, irmãos. Eu tenho muita influência. Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores na minha rede social. Praticamente todo mês eu recebo proposta para poder fazer parceria, para poder vender produtos na internet. Já recebi proposta de empresas de suplemento famosa, não uma, duas pelo menos, 2 grandes marcas. Já recebi proposta de um monte de gente. Por quê? Porque nas minhas redes sociais tem muito engajamento, mas eu não abro para isso. Se você entrar nas minhas redes sociais, é só pregação, 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 palavra. É um versículo aqui, é uma palavra ali, eu não abro para isso. Amém? Não abro. Porque eu fui chamado para pregar o evangelho. Não é? Por exemplo, eu prego todo dia. Eu podia chegar para as pessoas e falar: pessoal, meu Pix está aqui, ó. Está aqui o meu Pix. Se você quiser fazer uma oração, uma doação aqui, tal, né? Abençoar. Você quer ser um, como que eles falam na internet, esses influencers usam? Apoiador. Ó, seja, não estou dizendo que é errado quem faz, Deus abençoe, mas eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para eu podia falar: você pode ser um apoiador, está aqui o meu Pix, você pode fazer aqui, mas sempre que eu falo sobre dízimo e oferta, eu peço nas contas da igreja, nas contas da igreja. Alguém fala: não, mas você tem muita influência. Mas essa influência não é para isso, é para pregar o evangelho. Essa influência, esse dom de pregar o evangelho, esse dom de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de discernimento dos espíritos, eu recebi de Deus, e eu nunca paguei 1 centavo por isso. Então os dons espirituais que Deus me deu, eu vou usar para pregar o evangelho de graça. Quem está entendendo isso? Amém? Assim como o dom não se compra por dinheiro, ele não se usa, não se vende por dinheiro. O Pedro estava falando isso, que o teu dinheiro morra contigo. Você que está pensando em comprar o dom espiritual, não existe isso, irmãos. Olha lá, continuando, prossiga. Você não pode ter parte nenhuma nesse ministério. Não tem parte, irmãos. Por quê? Porque o ministério é de Deus. O ministério é do Espírito Santo. Você não pode ter parte nenhuma nesse ministério, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Ele estava seguindo Filipe para tudo quanto é lado. Ele foi batizado nas águas, mas aí revelou o interesse dele. Ele queria receber o dom porque ele estava perdendo a influência sobre as pessoas. E se ele estava perdendo influência, ele estava deixando de ganhar dinheiro. Porque ele usava o dom que ele tinha da feitiçaria para quê? É aí a diferença, irmãos, entre aquele que prega o evangelho, daqueles que lucram com dons espirituais. Qualquer pessoa que entrar aqui, irmão, pedir uma oração de cura: pastor, o senhor pode orar por mim? Né?
e tal, com certeza. Né? Pastor, pode ir lá no hospital, se a gente não conseguir, a gente manda os pastores, não tem esse negócio. Ah, mas quanto que custa para vir? Não custa nada. E a gente vai lá na unção, no poder e na fé, e a pessoa é abençoada. É igual esse cidadão, que a filha foi curada de uma convulsão, eu não lembro nem o rosto dele, não lembro, né? Não lembro nem há quanto tempo foi, mas ele lembra, diga glória a Deus, amém? E se chegar nele, quanto que você pagou para o pastor Helder colocar a mão na sua cabeça e tirar a convulsão da sua filha? Não pagou nada, nada, diga glória a Deus, amém? Então quem não tem um coração honesto, não serve para o ministério, irmão. O Pedro estava falando exatamente isso, continue lá, prossiga. Arrependa-se dessa grande maldade, e ore ao Senhor, pedindo que Ele perdoe os seus maus pensamentos, pois eu posso ver que há grande amargura e tendência ao pecado no seu coração. Continue lá, né? E aí ele diz, orem por mim, exclamou Simão, orem por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Prossiga lá, né? Depois de pregar testemunho, ele sai. Olha só, o Simão ainda foi sincero, ora por mim, eu preciso de oração. Ele foi sincero. Eu não sei se dali em diante ele continuou sincero, não é? Mas ele foi sincero e pediu oração. Mas olha só, esse cidadão, né, Simão. Agora o servo de Naamã não teve o mesmo fim, né? Vamos ficar em pé? Olha só, o servo de Naamã não teve o mesmo fim, irmãos. O servo de Eliseu, perdão. Olha só, irmãos. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece. Põe para mim no segundo livro de Reis, em pé mesmo. Só vou ler um versículo aqui com vocês. Um capítulo aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 3. Na NBV, Yuri, por favor. Vamos lá, olha só, irmãos, se a pessoa não tiver um coração firme em Deus, olha lá, um dia, a menina disse à sua patroa, senhora, se o meu senhor procurasse o profeta, que mora em Samaria, tenho certeza que ele o curaria da lepra. Continue ali. Naamã contou ao rei, tal, ele fez cartas, né? O rei preparou cartas. Olha o versículo 5, irmãos. Isso aqui eu estava lendo hoje isso aqui de manhãzinha. Isso aqui me chamou a atenção. O rei disse a Naamã, vá, e eu darei a você uma carta de apresentação ao rei. Vou te enviar uma carta. Prossiga. Olha isso, irmãos. E assim Naamã partiu. Olha o que o Naamã vai levar para o profeta. Levando a carta, vamos lá. E 300 o quê? E 50 quilos de arroz. De cuscuz. 350 quilos do que, igreja? De prata. Vamos trazer para a realidade de hoje, 370 quilos de prata, o Pedro mandou para mim, dá 2 milhões e 800, na cotação atual. 350 quilos de prata na cotação atual é equivalente a 2 milhões e 800. Só que não para por aí. 72 quilos na cotação atual, 50 milhões. Só que não para por aí. E 10 vestimentas de festa,
era a roupa, irmãos, era a vestimenta. Então uma menina fala para o Naamã, que era chefe do rei da Síria, ele era rico, ele era poderoso e influente, se ele conhecesse o profeta, eu tenho certeza que o profeta ia curar ele. Ele vai com uma carta do rei, ele vai com 2.800.000 em prata, 50 milhões em ouro e 10 vestes de festa, para presentear o profeta, irmãos. E foi. E aí o Eliseu ouve que o rei rasgou as vestes, fala, não, pode mandar ele vir aqui. E ele vai saber que existe um profeta em Israel. Alguém ia falar assim, esse Eliseu é malandro, hein? De certo ele soube que o Naamã está vindo aí com 50 milhões em ouro, 2.800.000 em prata, mais as vestes e tal, já está querendo, já está com outras intenções. O Eliseu manda vir até ele, mas quando o Naamã chega com toda a sua comitiva, com todo o seu ouro, com toda a sua prata, o Eliseu nem sai de casa, irmão. Ele fala assim, Geazi, vai lá e fala para ele lá, se lava 7 vezes no Jordão, ele vai ficar curado. Aí você entende a revolta do Naamã. Caramba, eu estou com 2 milhões aqui em prata, 50 milhões em ouro, eu estou com veste, estou com minha comitiva, o profeta nem saiu para me receber. E ainda me manda lavar no rio Jordão, porque o rio Jordão é considerado um rio sujo, irmãos. Ele voltou revoltado, ele falou, vou embora, que podia me mandar lavar no Abana e Farfar, são rios muito melhores e tal, e os servos dele falaram, meu senhor, se ele te dissesse uma outra grande coisa para fazer, tu não faria, então vai lá e se lava. Ele foi lá e se lavou e ficou curado, irmãos. Ele era um general, deveria ter mais dos 50 anos, eu não sei para ser um general qual que é a idade, mas ele deveria ter mais de 50 anos. Se você pegar a pele de um menino e a pele de um homem de 50 anos, colocar a mão uma do lado da outra, dá diferença na mão, dá ou não dá? Dá diferença na pele. A Bíblia diz que a pele de Naamã ficou como a de um menino, irmãos. De fato ele foi curado, e ainda, ele não só foi curado, irmãos, ele recebeu uma plástica absurda ali, é ou não é verdade? Irmão, Deus fez uma plástica nele ali, que o homem ficou tudo esticadinho, a pele dele era como a pele de um menino, irmão. Eu não sei quanto que ele gastaria para fazer uma plástica dessa, irmão. Tem gente que vai gastando, plástica daqui, bota aqui, enche aqui, não estou dizendo que é errado, tem que se cuidar mesmo. Uma vez perguntaram para o missionário, se é pecado a mulher colocar o silicone? Olha a pergunta que faz o missionário. Parece que o povo gosta de ver o parquinho pegando fogo, é ou não é? E olha a sabedoria do missionário, irmão, porque é uma prótese. Aí o missionário respondeu assim, minha irmãzinha, se os teus dentes cair tudo, você vai ficar banguela? Não, missionário. Então não respondo mais nada. Se pode usar prótese no dente, por que não pode usar? Quem entendeu isso? Entendeu? O missionário é sábio. É ou não é verdade? Não é? Se a pessoa pode usar uma prótese dentária, antigamente era dentadura, Tirava, deixava num copinho. Quem lembra? Hoje não, hoje está evoluído, é ou não é? Mas mesmo assim, até a dentadura que tirava lá do copinho, eu falo isso que a minha avó fazia isso, a bonitinha. Minha avó já está com Jesus, ela deve estar olhando lá em cima, esse meu neto não tem juízo. Mas enfim, é prótese do mesmo jeito, é ou não é verdade? Então olha só, Naamã recebeu uma baita de uma plástica, irmão, estava com a pele de um menino,
E aí o que ele vai fazer, meus amados? Vai lá no versículo 15 para mim, ô Yuri. Olha só o versículo 15. Põe lá. Então Naamã voltou com toda a sua comitiva até a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, depois de curado, disse: agora sei que só em Israel existe o Deus, verdadeiro. Estou muito agradecido. Olha lá, por isso aceite o quê? Um presente do seu servo. Eliseu, está aqui, ó, tudo isso aqui para você, aceita esse presente do teu servo, estou agradecido e tal, tu não me cobrou nada, tu não me botou preso, não falou nada, aceite um presente do teu servo. Mas o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, aleluia, a quem sirvo, que não aceitarei o quê? Presente algum. Oh, glórias a Deus. Continue. Por favor, insistiu Naamã, pega, por favor, é teu. Faço questão que o Senhor receba o meu presente. Mas, vamos lá, o profeta recusou. O profeta recusou, irmão. Por quê? De graça recebemos, de graça devemos entregar. Ele ia ficar milionário ali. Mas o que ele fez? Não quero. Quem está entendendo isso? Quero. O profeta recusou. O que mais que diz ali o texto? Naamã disse então: já que não aceitam presente, vai adiantando aí, ó. Pula aí, eu quero na parte do Geazi, Meu Deus, você sabe onde você está indo, Yuri? Ele começou na parte do Geazi, eu falei: vai para lá, acha lá então, já que você está. Aê, garotinho, não, vamos aplaudir o Yuri lá, que ele está na mesma frequência, irmão. Está melhor que o pastor. Domingo que vem você vem pregar aqui, Yuri. Vamos lá. Mas Geazi, bandido miserável, servo do profeta, fez o quê? Meu senhor o profeta não devia deixar ir embora. O Geazi falou: meu Deus do céu, 50 milhões. Podia sobrar um pouquinho para mim, porque foi eu que mandei ele se lavar. Meu senhor profeta não devia deixar ir embora, não devia perder essa oportunidade. Esse sírio Naamã, depois de tê-lo curado, olha lá, sem receber alguma coisa em troca. Olha que bandido, irmão. Às vezes acontece, às vezes você vai encontrar servos com outras intenções. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele, olha lá, pedirei alguma coisa por minha própria conta. Tudo bem, vá lá, arrisca. E ele arriscou, pagou para ver. E Geazi correu para alcançar Naamã e sua comitiva. Vamos lá. Quando Naamã olha para trás, reconheceu o moço, servo do profeta, parou seu carro, saltou dele e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Geazi respondeu: sim, tudo vai bem, um ótimo dia para fazer negócio. É ou não é? Mas o meu Senhor enviou-me. Olha que mentiroso, ele foi por conta, irmãos. Olha aqui para o pastor, não acredita em tudo que falam, não. Não, estou aqui na tua casa que o pastor Helder me mandou vir aqui, porque o pastor Helder falou, a irmã Bruna falou. Meu irmão, tem muita gente usando o nosso nome em vão, acontece. Não vai nessa, Se alguém for pedir alguma coisa estranha em meu nome, do pastor Helder, da irmã Bruna, do missionário, do pastor Jé, pastor Helder, tem um irmãozinho aqui, ele veio pedir uma coisa assim, 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 e procede, pode ligar direto para mim. Quem tem meu WhatsApp aqui? Quem não tem, pega lá depois na saída. Acho que tem meu WhatsApp lá na saída. Cadê o menino lá? O Wallace? Não tem um QR Code lá?
Tem o meu WhatsApp lá no QR Code, tá? Pode pegar o meu WhatsApp, depois coloca o meu WhatsApp aqui, ó, para todo mundo, anota lá, todo mundo pode ter o meu WhatsApp. Olha só, ele foi por conta, mas estava usando o nome de quem? De Eliseu. O meu Senhor enviou-me para dizer que acabaram de chegar 2 jovens, né? Discípulos dos profetas das colinas de Efraim. Por favor, dele 35 quilos de prata, né? Nada modesto, menina. E 2 vestimentas de festa. Não precisa nem dar ouro, não, só dar prata e a vestimenta de festa já está bom. Continue. Certamente falou Naamã, mentiroso. Não, né? Faço questão de que você leve 70 quilos de prata, né? Em vez de 35, te dou o dobro. Faço questão, pode pegar aí o dobro, né? Ele insistiu com Geazi que aceitasse o presente e entregou 70 quilos de prata, né? Em 2 sacolas, além de 2 vestes, né? A 2 servos, para que voltassem com Geazi e entregassem tudo a quem? Ao profeta. Quer dizer, foi os 2 servos juntos, ó, vai lá, entrega tudo ao profeta. Mas olha o Geazi, olha a bandidagem dele aqui, ó. Mas quando Geazi chegou ao pé da colina onde morava, ele disse aos empregados de Naamã: ó, daqui vocês podem voltar, pode voltar, eu mesmo levo os presentes. Olha lá, né? Os empregados de Naamã voltaram, o que ele fez? E Geazi guardou os presentes aonde? Na casa dele. Mentiroso, irmão, mentiroso. E aí o que vai acontecer? Para a gente orar aqui, ó. Depois disso apresentou-se ao seu senhor, né? E Eliseu perguntou: Geazi, onde você esteve? O Eliseu já sabia, irmão. Deus já tinha mostrado para ele. Lembra que eu falei? Olha só, as pessoas podem tentar nos enganar, sim ou não? Mas elas não enganam quem? O Espírito Santo. Então, quando alguém tem ligação, é íntimo do Espírito Santo, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo revela. Eliseu perguntou: Geazi, onde você esteve? De onde você vem chegando? E Geazi respondeu: o seu servo não esteve em parte? Ó que bandido, hein? Mentiroso, hein? Bandido, irmão, né? O seu servo mentiu para o Naamã, mentiu para o servo de Naamã e mentiu para o profeta. Só não conseguiu mentir para quem? Para o Espírito Santo. O teu servo não esteve em parte alguma. Mas Eliseu continuou: Geazi, você não percebe que o Espírito, que em espírito estive com você, quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro? Continue lá. Eu sei de tudo que você fez. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Sei de tudo que você fez. Este não era o momento de aceitar prata nem roupas. Tudo tem a hora, irmãos. Aquele não era o momento. Quem está entendendo isso? Tudo tem a hora, não é verdade? Né? Às vezes alguém chega aqui: pastor, Deus abençoe o teu aniversário. Não, minha irmã, tá, leva embora. Não é assim. Tudo tem a sua hora, diga a glória a Deus, né? Nem plantações, nem oliveira de uvas, não era o momento, né? E gados, e servos e servas, nada disso. Continue. Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará para o seu corpo. Vai lá. E para o corpo dos seus descendentes para sempre. Irmãos, ele arruinou a vida dele e a vida da família dele. Ele desgraçou a vida da família dele para sempre. Seu descendente para sempre. E olha lá o que acontece, igreja, prossiga. E quando Geazi saiu dali, viu que o seu corpo estava coberto de lepra. Não adianta, irmãos. Olha só, os dons espirituais não estão na prateleira para serem comercializados. Os dons espirituais é para serem usados de graça em favor das pessoas.
Então Deus te deu um dom, ore pelas pessoas, abençoe as pessoas, pregue, amém? Pregue, ensine, exorte, gaste tempo falando de Deus, amém? A gente recebeu de graça, e de graça devemos entregar. O último versículo, Mateus capítulo 10, versículo 7, olha lá, e nós vamos orar. Mateus 10, 7, coloca lá para mim, Yuri, na corrigida mesmo. Jesus disse, e indo, pregai, dizendo, né? É chegado o reino de Deus. Jesus estava orientando os discípulos. Continue. Curai enfermos, que mais? Limpai os leprosos, que mais? Ressuscitai os mortos, expulsai o quê? Tudo dons espirituais, né? Vamos ler em voz alta, igreja. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Quer ganhar dinheiro na vida? Trabalhe, peça a Deus sabedoria e empreendimento. Dons espirituais não é para ganhar dinheiro, é para pregar e abençoar pessoas. Diga a glória a Deus. Quer prosperar na vida? Trabalhe, peça para Deus te dar uma visão. Deus vai dando visão, você faz aqui, ali, tal. E a prosperidade também é um dom. Amém? Para você usar a serviço do reino, ao serviço do reino, ao serviço das pessoas. E Deus vai te abençoar. Agora, cobrar para oração de cura, libertação, visita no hospital, faz uma oração por mim, quanto que custa? Nada. Faz uma oração, fizeram um trabalho. Irmãos, às vezes as pessoas pagam fortunas na bruxaria, na feitiçaria, para fazer um trabalho para arruinar, por exemplo, um casamento. E uma pessoa está toda enfeitiçada e macumbada, ela vem aqui na igreja, pastor, eles fizeram um trabalho assim, pagaram uma fortuna. Quanto que o Senhor cobra para desfazer? Nada, de graça. Vem cá, vamos orar no nome de Jesus, e Deus dá direção e a pessoa se liberta. Amém? É para isso, diga a glória a Deus. Fecha os seus olhos. Deus é o Senhor, nós te adoramos, Jesus, nós te buscamos nessa manhã. Vai buscando a Deus, e não tenha pressa para sair da presença dEle, irmão. Não despreze a presença do Todo-Poderoso, não despreze a unção, não despreze a palavra. O Davi dizia uma coisa: eu peço, eu vou buscar, eu quero morar, meu Deus, na tua presença. Eu não quero ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não, meu Deus, eu quero morar na tua presença, na tua casa, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Você veio aqui para contemplar a formosura de Deus, meu amado. Olha para Jesus. Aqui é lugar de contemplar a formosura do Senhor, porque no dia da adversidade Deus vai ser contigo. No dia da adversidade Deus vai te livrar. No dia da adversidade o Senhor estará com você. Então vai falando com Ele, vai buscando a presença do Todo-Poderoso. Isso, meu amado, vai sendo cheio do Espírito Santo, vai buscando esse dom de Deus sobre a sua vida, os dons espirituais. O Simão tentou comprar com dinheiro aqueles dons, mas os dons não vêm por dinheiro, vêm por obediência, vem por busca a palavra de Deus, vem por submissão. A Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo para quem lhe obedece. Aleluia. Aleluia, Senhor. Derrama, Senhor. Olha aqui para o pastor Hélio, irmãos. Tem escolhido de Deus aqui nessa manhã? Tem escolhido de Deus aqui nessa igreja? Então você tem a obrigação de florescer, irmãos. A Bíblia diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e nomeei, para que você dê fruto, irmãos, para que você dê fruto. Olha só, quando Deus fala assim pro profeta: eu já tenho escolhido um outro rei no lugar de Saul. Você sabia que o Davi não era nem nascido ainda? O Davi não era nem nascido ainda. E por que o Davi nasceu? Porque Deus escolheu ele. Por que você nasceu, meu amado, minha amada? Porque Deus te escolheu. Amém? Porque Deus te escolheu. Quando Deus manda o profeta ungir o rei, estava lá o Davi no meio do pasto. Amém?
Mas Davi já tinha sido escolhido antes mesmo dele nascer. É ele que escreve o Salmo. Eu ainda era uma criatura informe, e o Senhor já tinha escrito cada dia da minha vida. Amém? E olha só, no domingo, igreja, aleluia. Quem já pegou a varinha aqui, ó? Quem já colocou o nome da sua família, o seu nome? Irmãos, domingo, dia 30 de novembro, vai pegar fogo nessa igreja. Amém? Nós vamos ter aqui a manhã dos escolhidos. Diga glória a Deus. Você vai colocar essa varinha aqui no domingo. Na segunda-feira eu vou estar orando aqui com os pastores. Amém? Deus vai começar a antecipar bênçãos na sua vida em nome de Jesus. Quem crê nisso, igreja? Então domingo, 9 horas da manhã vai ser o dia dos escolhidos. Quando Deus escolhe alguém, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa floresce, essa pessoa desenvolve, essa pessoa cresce. Se botar você lá no deserto, irmão, lá no deserto você vai florescer, diga glória a Deus. Se botar você lá nos cafundó do Judas, que às vezes alguém é maldoso, né? Você vai ficar aqui, ó, nesse setor aqui onde nada produz, você começa a florescer, porque você é escolhido de Deus. Amém? Então ele fala para Moisés: Moisés, a vara de quem eu escolher vai florescer. Deus vai fazer florescer as bênçãos na sua vida. Quem ainda não pegou, pegue para você trazer no domingo de manhã. Vai lá, pega lá em nome de Jesus. Isso, pega lá. E você que vai estar nessa campanha domingo de manhã, eu já vou ungir você, para nada atrapalhar você de estar aqui. Pastor, eu já peguei a minha varinha. Você escreve o seu nome e você ora comigo, de dia e de noite. Amém? De dia e de noite. E glórias a Deus. Isso, você que vai vir no domingo que vem, vai participar e vai trazer mais um convidado com você. Vem cá receber essa unção. Amém? Em nome de Jesus, para nada atrapalhar, nada impedir você, em nome de Jesus. Aleluia, Deus abençoe. Em nome de Jesus, vem receber a unção. Em nome de Jesus. E você vem receber a unção aqui, meu Pai. Domingo, meu Deus, no dia 30 de novembro. Deus abençoe. Esse povo vai florescer, esse povo vai desenvolver. Meu Deus, esse povo vai se destacar. O Senhor vai fazer esse povo, meu Deus, crescer. Ainda que sejam plantados no deserto, meu Deus, o deserto vai se transformar em manancial através da vida dos teus filhos e das tuas filhas, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, maravilhoso é o Senhor. Receba esta unção para que você esteja aqui no domingo. Nós vamos terminar esse domingo com chave de Deus.